pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Papo Sebrae. Hoje, turismo na veia, um dos segmentos mais estratégicos da economia brasileira e, claro, também da economia brasiliense. E é um segmento que está sendo muito abraçado pelo Sebrae. Por isso, a nossa convidada é a Natália Lack, ela é gestora do projeto de turismo do Sebrae DF. Natália, bem-vinda, tudo bem? Tudo certo, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Privilégio é nosso. Não exagerei não, né? O segmento do turismo, o trade turístico em nível nacional cresceu demais nos últimos anos, né? Sim, acho que a gente teve um baque aí da pandemia, mas é um mercado em recuperação, né, claramente, e com excelentes perspectivas dessa retomada. Hoje o programa está sendo gravado aqui no berço da inovação do DF, que é o Sebrae Lab. Me fale um pouquinho desta relação tão estratégica entre inovação e o segmento turístico. Como é que o Sebrae deve estar trabalhando isso hoje? Bom, eu acho que a temática da inovação ela é transversal a todos os segmentos, né? Eu penso que trabalhar com gestão de dados e com inovação, isso são duas temáticas do turismo que atravessam qualquer segmento. E é um tema que a gente precisa desmistificar e colocar mais no cotidiano dos nossos empresários. Eles precisam, eu acho que às vezes eles têm tanto receio, tanto distanciamento disso, que eles não conseguem entender como hoje a inovação, a tecnologia pode facilitar alguns processos que, por vezes, eles gastam muito tempo do seu dia cuidando de coisas relacionadas a, vou dar um exemplo, ficar respondendo o cliente por WhatsApp, sendo que ele já poderia trabalhar algum grau de automatização para isso, né? Você acha que essa resistência que você que milita na área, que atua, que os atende, vem muito, pode ser acreditada ao fato de que inovação, ainda para muita gente, é coisa de grande empresário, exige vultosos investimentos? Você acha que essa resistência pode ser acreditada a essa visão da míope? Acho que sim. Eu acho que é algo que ainda fica discutido, às vezes, num meio de profissionais que estão diretamente relacionados àquilo, a gente não consegue conectar isso às empresas tradicionais, e acho que o Sebrae ele faz muito esse exercício de aproximar realmente as empresas tradicionais que não têm isso como seu objeto, como seu objetivo ali, como a sua atividade fim, e aí ele consegue fazer essa conexão com essa cadeia e esse ecossistema da inovação. Então, o que a gente precisa é aproximar, realmente entender que a gente tem hoje empresas pensando em inovação que estão trazendo soluções para as nossas empresas tradicionais, e facilitando processos, contribuindo com uma jornada com a experiência do cliente, com a experiência do turista. Então, é isso que a gente tenta realmente trabalhar e incutir aí nos nossos empresários. É interessante que a Natália há pouco destacou um tema que eu gostaria até de explorar mais. Às vezes, palavras da Natália, o pequeno empresário que atua no segmento do turismo fica muito tempo focado ali em responder a clientela, o cliente no WhatsApp, e deixa muitas vezes de procurar soluções que lhe darão mais autonomia, soluções de automação mesmo, de tecnologia. E hoje tem muita coisa disponível no mercado que pode ajudar o pequeno empresário. Né? Eu sempre eu costumo falar, gente, assim, a essência do turismo são pessoas, e é o encontro entre pessoas e a conexão entre as pessoas. Isso é insubstituível, isso é a essência do turismo. E eu gosto de pensar a tecnologia como um meio, nunca um fim em si mesmo. Então, a tecnologia são ferramentas para te ajudar e para contribuir para que você execute da melhor forma a sua atividade fim, que é o quê? A conexão. As pessoas se conectarem, as pessoas se encontrarem, as pessoas se conectarem com o lugar que elas estão conhecendo. Né? Então, algo que eu converso muito com os meus empresários eles precisam compreender qual que é a função daquela empresa que, de fato, não prescinde da presença dele. Né? E o que ele realmente pode delegar, seja por meio de algum processo tecnológico, seja para outras pessoas. Essa história que eu contei do WhatsApp é porque é muito recente. Foi um bate-papo que a gente teve entre os empresários, e aí uma pessoa que ela é a figura central da empresa dela, do turismo de natureza, do sítio, né, de um sítio que recebe visitante. Então, ela está na cozinha, ela está recebendo. Ela fala que ela, assim, 8 horas do dia dela é respondendo mensagens do WhatsApp. E aí, quando ela chega para... Um terço do dia? né? Porque ela... E aí, quando ela chega realmente
de cara com o cliente, né, atendendo esse cliente, ela já está num grau de exaustão, num grau de desgaste, né? Então, assim, aonde que ela tem que estar? Eu acho que às vezes o empresário ele vai fazendo tudo, né? Como muitas vezes as estruturas das empresas são muito enxutas e no turismo não é diferente, ele acaba assumindo muitas funções e ele acaba não dando a devida atenção para aquilo que realmente não prescinde, né, da presença dele. Hoje um bate-papo com a Natália Alá, que ela é gestora do projeto de turismo do Sebrae. Recentemente, Natália, vocês promoveram um Sebrae Lab. O que mais te chama a atenção hoje em termos de inovação no mercado de turismo do Distrito Federal? O mercado de turismo do DF, ele pode ser considerado inovador, está buscando essa inovação, comparando com mercados talvez mais consolidados, capitais nordestinas, eixo Rio-São Paulo, pessoal do sul do país, enfim. Nós ainda estamos engatinhando, tem muita seara ainda para ser explorada aqui? Eu acho que sim, eu acho que nós temos soluções inovadoras, mas nós não temos um ecossistema da inovação ativado em Brasília. Para mim, são coisas diferentes. Você tem empresários e iniciativas, nossa, que bacana, que interessante, né? Mas você tem coisas pontuais que não estão conectadas. Então, um papel importante do Sebrae e dos outros parceiros é a gente conseguir ativar o ecossistema de inovação de Brasília em prol do turismo, de uma forma contínua. Então, aí você passa a ter realmente um ecossistema funcionando em prol da atividade turística. Isso a gente ainda não tem. Isso envolve troca de informações, E isso envolve... setores que podem ajudar uns aos outros. Exatamente. Né? Às vezes envolve você estar conectado, às vezes, com uma startup que ela não é do turismo, mas que ela consegue estar ali desenvolvendo soluções que possam ser aproveitadas para o turismo. Isso também tem relação com você manter um ecossistema vivo, que converse, que esteja o tempo inteiro antenado. Quais são as demandas do trade? Quais são os problemas que a gente precisa resolver? Quem pode resolver? Quais são as soluções para isso? Eu acho que é uma questão realmente de um ecossistema orgânico, vivo, e que está o tempo inteiro ali conseguindo se conectar. Eu acho que a gente só avança se a gente conseguir ativar esse ecossistema de inovação que, se eu for te dar uma referência, Curitiba faz isso muito bem. Curitiba hoje é uma referência em inovação no turismo, na verdade, não na inovação, num conceito que a gente chama de destinos turísticos inteligentes. Eu acho que Curitiba hoje é das cidades brasileiras que tem feito esse dever de casa de uma forma exemplar. Assim. É interessante você ter tocado nesse tema, porque você já fez a inscrição para o Inova? Está chegando, né? É um tremendo palco para você trocar experiência, discutir inovação. E cidades inteligentes vai ser o grande mote do debate desse ano. Eu acho que Brasília está impregnada por criatividade, por inovação, embora ainda não estejamos próximos do rótulo de cidade inteligente. Mas é um destino turístico que pode se apossar desse rótulo. Com certeza. Eu acho que Brasília, na verdade, é um grande laboratório para a gente ser uma referência de uma cidade inteligente. Eu acho que nós temos todos os atributos humanos, espacial, né, cultural mesmo. Eu acho que Brasília pulsa isso e acho que o que a gente precisa realmente é fazer essas conexões e ativar esses ecossistemas, não só do turismo, mas de diversas outras temáticas e segmentos. E aí você tem essa questão de cidades inteligentes que se comunica diretamente com o conceito que são os destinos turísticos inteligentes. Né? Então, ano que vem, a gente vai atuar no turismo a partir da perspectiva do DTI, que é realmente pensar Brasília a partir como um destino turístico inteligente. Isso é interessante. Vocês vão trabalhar muito também para os micro e pequenos que atuam nesse segmento. Totalmente. Né? Na verdade, o DTI ele tem hoje 4 pilares que a gente fala, né? Quais são os eixos dos destinos turísticos inteligentes: sustentabilidade, governança, experiência turística na perspectiva do visitante e inovação e tecnologia. Então, esses 4 eixos a gente tem que trabalhar com todos os segmentos. Então, a gente tem que pensar isso para o turismo de natureza, para a turma dos festivais, para a turma da gastronomia, e a gente tem que pensar isso enquanto destino, né? Porque você tem vários serviços que o nosso turista utiliza que não necessariamente é dentro de uma propriedade privada. Então, quando ele chega num aeroporto, como é que a gente está recebendo esse turista? Como é que a gente está se comunicando com ele? Como é que a gente está contando Brasília? Em Curitiba, que eu já dei o exemplo, você sai do aeroporto, você já tem um ônibus ali de Curitiba fazendo
um city tour de hora em hora, né? Então você consegue, numa conexão, se você tem 2, 3 horas de aeroporto, você consegue sair, conhecer algo da cidade e retornar. Então, Brasília é interessante, que a gente tem muitos atributos, mas a gente, às vezes, com soluções muito simples, a gente poderia se tornar uma cidade mais convidativa, mais acolhedora, que se comunique melhor com o nosso turista a partir de soluções pequenas de informação, de conexão, de mobilidade. Você já deu várias dicas aí para a gente fechar com chave de ouro, para quem está nos acompanhando, quem já está atuando nesse segmento, quem é micro e pequeno empresário, que já explora o segmento turístico em Brasília, ou quem quer entrar. Tem muitas oportunidades, então, para esse pessoal aqui. Acho que você tem que identificar, né, qual que é o seu negócio. Eu quero trabalhar com um turismo de natureza. E aí, dentro do turismo de natureza, você tem que pensar nesse escopo, né? Como é que eu vou trabalhar a questão de sustentabilidade, de inovação, de tecnologia, de governança, qual que é o grupo que eu quero fazer parte, porque você não tem nenhum destino turístico forte sem uma governança estabelecida, sem uma governança forte, né? Então, você tem que começar a traduzir esses eixos do DTI no seu negócio e pensar além, no meu negócio, no meu território, no meu bairro, na minha região administrativa e numa perspectiva de um destino Brasília, né? Porque o turista, até ele chegar no seu empreendimento, ele vai ter percorrido aí, né? E é um segmento bem nichado, né? Você escolher um nicho e abraçar com planejamento esse nicho é um caminho que pode se tornar mais viável, né? Tem que ser, Você citou na verdade, o turismo ambiental, que tem turismo CIF, tem turismo de evento. Brasília hoje, em termos de festivais de música, eu acho que, se não já está empatado com o eixo Rio São Paulo, está chegando muito próximo. Né? O Sebrae lançou, né, esse ano, em conjunto aí também com um grupo de festivais, com 74 festivais, o Brasília é de festivais, mostrando, né, para o Brasil inteiro e para o mundo que Brasília, sim, é um destino feito, pronto e com ativo enorme relacionado aí a festivais, a produção de festivais. E aí você também tem que trazer toda a perspectiva do DTI para os festivais, para a natureza, para a gastronomia, para o cívico, né, cultural. Então, isso que é legal, eu acho que são temas bastante... Pensar a tecnologia, a gente tem que pensar numa perspectiva de transversalidade e a gente entender como isso se traduz, como isso se reflete em qualquer segmento e como isso vai se refletir no segmento que eu optar aí, trabalhar e empreender. Gente, destino turístico inteligente, DTI, Brasília tem tudo, né, para oferecer-se ao mercado interno e externo como destino turístico inteligente, abrindo portas, oportunidades para você, micro e pequeno empreendedor. Conversei aqui com Natália Lack, diretora do Projeto Turismo do Sebrae DF. Privilégio tê-la aqui, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, sucesso. Querido. Obrigada. Até semana que vem com mais informações para você, micro e pequeno empreendedor aqui do DF. Tchau, tchau, pessoal.